Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e se enforcou. Amém? Vamos orar? Pai, nós recebemos a Tua palavra e pedimos graça. Dá-nos livramento, Senhor, e dá-nos inteligência para aprimorar a nossa fé à luz desta palavra. Ó Deus, nós precisamos de Ti. Usa a minha vida, Senhor, me dá uma palavra. Senhor, amplia tudo isso que já está no meu coração para abençoar esse povo, Senhor, e possamos sair daqui renovados, em nome de Jesus. Nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio, nós declaramos que só o Senhor é Deus. E assim dá-nos graças, Senhor. Tu és maravilhoso e muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero ler novamente. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, que Jesus foi condenado, trouxe arrependido aquelas 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes, dos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo, isso é problema seu. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Amém? E quando está dizendo para você como é que faço um culto de vida vitoriosa, dá um texto desse, né? Depois de um aniversário tão gostoso, a gente lê um texto. Mas é Bíblia, não é? Está na palavra, é para a gente observar. Algumas coisas que eu queria deixar para você. Primeiro, Judas, ele foi um camarada dentro do grupo, né, de discípulos, ele foi um camarada muito importante. Ele era o que administrava as finanças, ele era o tesoureiro. E nenhuma organização, nenhum local, você vai colocar uma pessoa que não é confiável. Então Judas, ele era uma pessoa confiável, ele era um camarada assim muito chegado, e ele tinha uma liberdade muito grande. Houve momentos que ele saiu que o pessoal pensou: ele vai fazer alguma coisa, vai dar dinheiro aos pobres, alguma coisa vai acontecer, porque ele tinha todo esse domínio, né, financeiro. Outra questão, que Judas, ele andou com Jesus e com os discípulos em vários momentos. Por exemplo, teve aquele momento que Jesus enviou de 2 em 2, e esses 2 foram expulsando demônios, tal, e Judas foi junto, e Judas também expulsou demônios. Também, ele era um moço, não só de confiança, mas ele era discípulo. Uma outra vez Jesus mandou 70 homens de 2 em 2, e lá estava Judas indo também com os seus discípulos. Quando Jesus estava no barco, e o barco, eles pensaram que o barco ia virar, Judas estava lá, ele viu Jesus mandar o mar se acalmar, o vento parar, sabe, ele participou de todos esses momentos na vida dos apóstolos, não é? Quando Jesus andou sobre as águas, Judas estava lá, ele participou da multiplicação dos pães, ele esteve na casa de Zaqueu, ele viu aquela mulher que tinha aquela hemorragia ser curada, ele viu cegos sendo curados. Quer dizer, ele participou de tudo isto. E, no entanto, chega nesse momento, esse moço pisa na bola. E eu queria deixar 3 coisas muito importantes para você, para a nossa edificação. A primeira delas, meu irmão, é que ele nunca pensou que faria o que fez. Ele nunca pensou que ele iria um dia trair Jesus, e nunca pensou que iria se enforcar. Mas ele fez. Mas ele nunca pensou. Isso não era um projeto de vida, isso aconteceu. Movido pela ganância, pela oportunidade, pelo dinheiro fácil, pela proposta, pela situação, ele, movido por aquele momento,
ele se envolveu. A gente vê a Lava Jato aí, e eu fico imaginando, nunca imaginou que iria passar por aquilo que está passando, mas infelizmente a situação vai envolvendo, daqui a pouco a pessoa está metida no rolo. Nunca esqueça, meu irmão, que o pecado vai te levar mais longe do que você quer ir. E o pecado vai custar mais caro do que você quer pagar. Nunca esqueça, nunca. Judas não tinha isso como um propósito de vida, mas aconteceu. Eu queria ler um versículo com vocês, que eu acho muito legal. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Abra lá comigo, por favor. O versículo 12. O que diz aí? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Olha a advertência da palavra de Deus. Judas nunca pensou que passaria por essa experiência amarga. E veja bem, meu irmão, ele não foi o único que passou por isso. Por exemplo, Pedro nunca imaginou negar Jesus. Ele só não se enforcou, mas ele negou. Ele não imaginou, tanto é que o texto diz que depois que ele negou Jesus, ele chorou amargamente. Porque eu não imagino, como é que eu neguei Jesus? O camarada está dizendo que ele podia. Eu estou pronto a ir até a morte. Como é que eu pude fazer uma loucura dessa? Um outro camarada que passou por uma experiência também ruim, semelhante, foi Davi. O grande rei Davi no Antigo Testamento. Como é que ele olha para aquela mulher que estava tomando banho, ele começa a desejar aquela mulher, e depois manda trazer aquela mulher para o seu quarto, e depois fica sabendo quem era o marido, e manda matar o marido. Meu irmão, que coisa! Ele nunca imaginou um homem segundo o coração de Deus. Um homem temente a Deus. Um homem que nos inspira com os seus salmos, com a sua coragem de enfrentar Golias, de não tocar na vida de Saul, porque era ungido. Mas olha o que o camarada fez. Meu irmão, eu queria dizer uma coisa para você. Talvez você não imagine onde o pecado pode te levar, mas ele pode destruir toda a tua história, todo o projeto de vida para a sua vida. Judas nunca imaginou que ele um dia poderia fazer o que ele fez, e ir até onde ele foi. Mas olha o que a palavra de Deus nos orienta. Quem está em pé, cuide para que não caia. Vamos falar juntos? Quem está em pé, cuide para que não caia. Quando meus filhos começaram a aprender a dirigir, eu dizia para eles, enquanto vocês tiverem medo, eu estou tranquilo. Mas quando vocês tiverem segurança, aí eu começo a ficar com medo. Porque quando tem medo, a pessoa, ela vai devagar, ela presta atenção, quando ela tem medo, mas quando ela perde o medo, eu sei o que estou fazendo. Você vê o carro parado na frente, a pessoa vai, você, meu Deus, vai parar, parou. Aí eu falei assim, ficou com medo, hein? Não, pensei que você não ia parar. Não, eu sei o que eu estou fazendo. O cara entra numa curva, você, meu Deus, que loucura. Ia descendo a serra uma vez com o irmão, aquela curva da onça, ele fez tão... Eu senti assim como se fosse comecei a levantar a perna, ai Jesus. Deus! Estão dizendo aqui que eu senti o bafo da onça, né? Meu Deus, ele ficou com medo, hein? Fiquei mesmo. Que a pessoa diz, não sei o que eu estou fazendo. Esse é o grande perigo, quando a gente se sente autossuficiente. Olha o que a palavra de Deus diz. Quem está em pé, cuide para que não caia. Esses homens nunca imaginaram que chegariam aonde chegaram. Olha Sansão com toda a sua força, se deixou se levar por aquela moça. E assim ele foi, né? Eu sei o que eu estou fazendo, a hora que eu quiser eu caio fora, vai. Meu irmão, a primeira coisa que o inimigo foi,
Ele foi no ponto X da questão. Foi na unção, cortou o cabelo. Aquele cabelo não representava força, representava a graça de Deus sobre ele. Quando ele brincou, ele cortou aquele cabelo. Não é o cabelo que dava força, mas era a aliança que ele tinha com Deus. Uma aliança que foi firmada com os pais. Ele brincou com a aliança. Ele brincou com o compromisso. E o que o inimigo fez? Furou os 2 olhos. Porque tirou a visão. Eu imagino Sansão pensando, eu não imaginava chegar a esse ponto. E nenhum de nós imaginamos chegar a esse ponto. Mas o texto é bem claro. Quem está em pé, cuide para que não caia. Lembre-se, meu irmão, o pecado vai levar a gente mais longe do que a gente quer ir. Eu quero só até ali. Só até o prazer. Não, o prazer vai trazer consequências. Ele vai custar muito mais caro do que a gente quer pagar. Olha uma orientação aqui que eu acho fantástica no livro de Provérbios. A gente sempre cita esse texto porque eu acho tremendo. Provérbios capítulo 3. Para mim isso aqui é um santo remédio, meu irmão. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu. Vamos falar juntos? Confia no Senhor de todo o teu. E não te apoies no teu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie em você. Reconhece-o em todos os teus. E ele endireitará as tuas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao. Aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus olhos. Os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Meu irmão, ele nunca pensou que poderia fazer o que fez, mas fez. Presta atenção, querido. Nós acreditamos que este ano será um ano muito especial sobre as nossas vidas. Um ano de grandes realizações. Temos profetizado isso sobre as nossas vidas, sobre a vida do povo, e eu quando vejo as pessoas aceitando a Jesus, eu já vejo o seguinte: esse camarada aceitou a Jesus, ele já está debaixo da promessa. Deus vai fazer grandes coisas na vida dessa pessoa. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Não dê lugar ao diabo. Quem está em pé, cuide para que não caia. Tenha sempre temor, preocupação. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Não adianta achar que tudo vai dar certo fazendo as coisas erradas. Fazendo coisa errada vai dar errado. Hoje uma pessoa disse para meu filho, encontrou meu filho e quando descobriu que ele era meu filho, pô, eu gosto muito do teu pai, admiro. E ele falou assim para ele, acompanho o teu pai há muitos anos. E eu admiro ele, porque nesses anos todos ele está lá, né? Vida, comportamento. Eu gosto dele. Eu fiquei feliz. Meu filho ficou feliz. Tire os olhos de Jesus para você ver. Tire os olhos. Roube a glória de Deus para você ver. Judas nunca imaginou que
que negaria Jesus e muito mais que iria se enforcar. O pecado é uma desgraça. Mas olha o que diz a Bíblia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A segunda questão que eu queria deixar para você é que ele não prestou atenção nos avisos. Pô, Jesus vinha falando, nós vamos para Jerusalém, lá eu vou ser preso, lá eu vou ser morto, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele estava falando. Um de vós vai me trair, está falando. Está falando. Sabe quando a pessoa está cega, está falando. Não vai dar certo esse negócio. Tem hora que a gente se sente como Isaías falou, voz do que prega no deserto, né? Como João Batista, né? Pô, a gente prega, parece que você está falando para ninguém. Porque a pessoa, ela acha que com ele é diferente, que ela pode fazer o que é errado, que no final vai dar tudo certo. Um dos problemas de Judas foi que ele não prestou atenção. Jesus estava falando, nós estamos indo para Jerusalém. Lá em Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos dos principais da sinagoga. Esses homens, eles vão me crucificar, eu vou morrer. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Judas não prestou atenção. Um de vocês vai me trair. Mas não prestou atenção. Ele estava muito mais focado na sua ganância, em alguma coisa que ele queria, muito mais. Por isso que o pecado rodou a sua vida e o dominou, porque ele estava focado no erro, no pecado. Presta atenção, meu irmão. Ele nunca imaginou chegar onde chegou, nunca imaginou que iria fazer o que fez. Mas fez. E qual o motivo? Não prestou atenção. A gente que tem filhos, né? Você está sempre avisando, filho, não faz isso. Não faz isso, não. Eu já contei isso para vocês, mas eu era adolescente, e aí encontrei um camarada lá que vendia livros da Abril Cultural. E ele falou que era um negócio que dava tanto sucesso, tanto que o cara me encantou. E eu cheguei em casa e falei, pai, vou vender livros da Abril Cultural. Meu pai falou, filho, isso não vai dar certo. Não, pai, eu sou mais eu. Aí fiz o curso e tal. Meu pai dizendo, filho, não faz isso não vai dar certo. Um dia eu perguntei, mas por que o senhor acha que não vai dar certo? Ele, porque eu também fiz isso e não deu certo, filho. Eu descobri que ele conseguiu vender uma Barça, eu não vendi nada. Mas quantas vezes você está dizendo, filho, não faz isso, não pega esse caminho, olha, observa, cuidado, não é assim, olha o tratamento. Existe uma coisa chamada mensagem subliminar. A mensagem subliminar é aquela que você não detecta como uma mensagem, mas ela te influencia. Ela cria medo ou vontade. É uma mensagem subliminar que te deixa envolvido e você nem percebe. A gente ficou durante muito tempo tão focado na Coca que a gente chegava no... Vamos tomar uma Coca? Vamos. O que você quer? Eu quero Guaraná. Mas a frase foi, vamos tomar uma Coca? Vamos tomar um refrigerante? Né? Isso foi mudando, mas antigamente, ou então vamos tomar um cafezinho, tal. O que você quer? Quero água. Mas a palavra, e são mensagens subliminares, que vão... Ele não percebeu que Jesus estava falando, estou indo, cuidado. Eu queria ler um texto com vocês que eu acho muito legal, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5, verso 8, desculpe. Capítulo 5, verso 8.
Já acharam? O que diz aí? Sede sóbrios. E? Novamente, sede. E o que é para fazer? Vigiai. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em vosso? O diabo, vosso adversário, anda em vosso? Derredor. Bramando como? Buscando a quem possa, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Ele disse, olha, cuidado. Há uma palavra do Senhor dizendo, olha, é isso, meu irmão, você tem que crer no que Jesus diz. Você tem que confiar no que Jesus diz. Você tem que tomar posse da palavra de Jesus na tua vida. Mas Judas, ele ficou tão embebecido com aquela oportunidade de ganhar um dinheiro. Não sei se na cabeça dele passou que Jesus iria se safar, né? Várias vezes tentaram pegar Jesus, Jesus passou no meio, Jesus foi embora. Várias vezes, talvez ele pensou, olha, Jesus, ele não vai, eu vou ganhar um dinheiro e ele vai escapar. Lá em Israel, eles dizem, alguns guias dizem que Judas fazia parte de uma seita chamada os essênios. E os essênios eram pessoas muito sérias que escreviam, reescrevia a Torá, o Antigo Testamento, e que Judas, ele chegou à conclusão de que Jesus era uma farsa, por isso que ele entregou. Alguns judeus, eles dizem isso, mas o texto diz que num determinado momento ele se arrependeu. Pô, isso é sangue inocente, não é justo isso. E ele foi e se enforcou. Por quê? Ele não prestou atenção nos sinais, não prestou atenção na mensagem. Ele andou com Jesus, mas ele não prestou atenção nas mensagens de Jesus. Então, quando veio uma tentação, uma provação, ele se embebedou. Fala para quem está ao seu lado, cuidado. O diabo está muito perto. Fala para ele, não sou eu não. Fala, é o diabo. Não sou eu não. Anda em nosso derredor, bramando como leão. Olha os alertas, meu irmão, cada culto que você vem é uma palavra de desafio, uma palavra de incentivo. Cada vez que você vem à igreja, você ouve a palavra. E o objetivo é tornar você mais que vencedor, é pegar a experiência de um e fortalecer o coração do outro, é trazer luz para as nossas vidas. Estamos recebendo, mas tem hora que a gente não presta atenção, e a gente sai da igreja e vai viver a vida que a gente acha que deve viver. Presta atenção, Jesus está falando. O mal está muito mais perto do que você possa imaginar. E a melhor maneira de manter o mal longe é manter Jesus perto. Às vezes tem esses profetas do terror. Deus tem me mostrado. Tem uma sombra aí na tua. Cuidado, tem um mal, o diabo vai te aprontar com você. Meu irmão já sai com medo, Senhor Jesus, tem misericórdia. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que o mal está à nossa porta. Então a melhor coisa que a gente tem que fazer está aqui, sede sóbrios, vigiai. Olha o versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Você ficou firme. Esse Deus está sobre a tua vida. Meu irmão, o diabo pode estar ao derredor, mas a graça do Senhor está sobre você, em nome de Jesus. Você não pode abrir mão disso. Mas o que aconteceu com Judas? Judas não deu atenção. Judas, ele achou que dava para fazer, que dava para levar, dava para ganhar um dinheirinho. Meu irmão, ele nunca imaginou que ele iria fazer o que fez. E a última questão que eu queria deixar para você é o seguinte: ele não tinha um coração 100%
em Jesus. E não tinha um coração 100% em Jesus. O coração dele estava dividido entre a vontade de ganhar alguma coisa e a expectativa do que Jesus iria fazer. Olha, não é à toa que a Bíblia diz assim, que a gente não pode servir a dois senhores, né? Mateus capítulo 6, verso 25, né? Não podemos servir a dois senhores. Ou a gente vai agradar um e desagradar o outro. Não dá. Quer ver um texto que eu acho muito legal? Abra aqui no livro de Romanos, capítulo 6. Esse texto aqui é muito joia. Verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Novamente. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para... Bom, se eu me apresento para ser servo de Deus, então eu vou ser servo dele. E ele é o meu guardião. Mas se eu sou servo do pecado, o pecado vai detonar a minha vida. Meu irmão, Judas nunca imaginou chegar onde chegou, nunca imaginou fazer o que fez, mas fez. E por que ele fez? Porque ele se garantiu. O coração dele não era 100%, não é assim que diz a Bíblia? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, aquelas coisas, comer, beber, vestir, todo o suprimento, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confio. Meu irmão, a Bíblia não está dizendo que você tem que ser um super crente. Nunca na Bíblia exige, quando a gente olha, as pessoas não eram super. Poucos foram assim que, você pode dizer, não, esse camarada foi... Não, todos tiveram as suas fraquezas, eram iguais a gente. Mas ele exige fidelidade, compromisso, qualidade. Jesus disse para determinadas pessoas que eram pessoas enfermas, que chegaram ali com um problemão, diz assim, a tua fé te salvou. Que fé é essa? Se eram pessoas que nem tinham estudado, não eram teólogos, mas Jesus dizia, grande a tua fé. Certa vez ele disse isso de um romano, de um centurião, que disse, Senhor, você não vai entrar na minha casa, eu não sou digno. Fala uma palavra, e a sua palavra vai trazer saúde para o meu servo. Jesus disse, grande é a tua fé. Nunca vi tanta fé assim. Gente que coloca o coração 100% nele. Qual foi o problema de Judas? Judas, ele subestimou o pecado. Ele achou que no final vai dar tudo certo. Eu vou entregar Jesus, mas vai dar tudo certo. Meu irmão, se você está engodado em alguma coisa, se tem alguma situação que está tentando cirandar a tua vida, ou você está metido, e você tem esse sentimento, não, comigo é diferente, vai dar certo, não vai dar certo não. Se você tem estado enrolado com alguma coisa, hoje é noite de libertação em nome de Jesus. Olha o que aconteceu com Judas. Ele nunca imaginou que ele iria passar por isso. Queria chegar naquele ponto de negar a Jesus e depois
se enforcar. Mas ele não prestou atenção nos alertas. Alerta, você vem no culto, um alerta, no culto, alerta. Você ouviu a palavra, alerta, alerta. Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Vigiai. O inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que o príncipe deste mundo cega o entendimento. Efésios 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo. Efésios 5 diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. Ele não imaginou, meu irmão. Ele achou que dava para levar e, infelizmente, ele estragou toda a sua vida. Pedro também pisou na bola, mas se arrependeu. Davi também pisou na bola, mas se arrependeu. Manchou a história. Salomão, um homem tão admirado, que foi o autor, construtor de um templo magnífico, depois na história ele construiu outros templos para outros deuses. Que vergonha. Que vergonha. Não subestime o diabo não, meu irmão. No Arco de Triunfo, lá na França, tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim, aquele que perdeu a última batalha, perdeu todas. Aquele que perdeu a última batalha, perdeu todas. Você pode ser daquele... Eu passei uma experiência assim, há muitos anos, não era ainda obrigatório andar de cinto de segurança, essas coisas, parar Mas eu tinha esse hábito, sempre cinto de segurança, só parava em lugar, sempre tudo certinho, comando figurino, não queria dar mau testemunho em nada. Um dia, eu parei no Supercentro, eu só ia ali dentro falar menos de 1 minuto. Deixei meu carro sem o cartão Zona Azul. Quando eu cheguei, o que tinha lá? Uma multa. A impressão que eu tive é que o cara estava escondidinho. Porque foi tão... Quando eu voltei, ele não estava mais lá. Eu falei, esse cara estava escondido. E eu peguei aquela multa, fiquei tão indignado. Não está certo isso. Eu uso cinto de segurança, eu paro na faixa. Senhor, eu comecei a discutir comigo mesmo. Como é que pode, Senhor? Não está certo isso. Até eu entender o seguinte, que o que eu fiz foi errado. Não adianta fazer tudo certo. E depois fazer uma coisa errada, está errado. Tem como. Ninguém tem aqui um crédito para pecar. Não é? Não, eu fui sempre bom. Eu mereço um adultério, mereço. Poxa vida. Porque eu tenho um crédito. Não é? Eu sempre fui fiel, tenho um crédito, não é? Eu mereço. Não, meu irmão. Quem perde a última, perdeu todas. Tudo que você fez certo, quando você fez uma coisa errada, está errado. Quando você manchou a tua história, manchou a tua história. Presta atenção, meu irmão. Judas nunca imaginou chegar aonde ele chegou, nunca imaginou fazer o que ele fez, mas fez. E a história dele para ali. Um homem que foi tesoureiro, um homem que andou com Jesus, um homem que expulsou demônios junto com os outros, um homem que viu Jesus andar sobre as águas, um homem que participou da multiplicação dos pães, um homem que foi na casa de Zaqueu, um homem que viveu com Jesus, mas ele subestimou a Satanás, as tentações, e perdeu a última, perdeu todas. Alguns conselhos que eu queria dar para você. Primeiro, nunca tire os teus olhos de Jesus. Amém? Vamos falar juntos? Nunca tire os teus olhos. Não, nunca. Ele é a nossa referência, ele é a causa da nossa vida. Segundo conselho que eu queria deixar para você,
E eu queria que você falasse isso para quem está ao seu lado. Diz assim para ele: não seja pastor de você mesmo. Fala para ele. Pergunta para ele: quem vai te corrigir? Não? Esse é um dos grandes problemas. Quando você passa a ser absoluto, supremo, ninguém te corrige. Às vezes eu ouço isso dentro da igreja, é um absurdo quando uma pessoa diz assim: porque a minha visão é diferente. Então muda de igreja, cara. Se a tua visão é diferente, muda de igreja, porque aqui tem uma visão. Você tem que estar debaixo de uma visão. É um projeto que Deus deu e que está salvando vidas, está fazendo diferente. Não, mas eu penso diferente. Então vai para outra igreja. Não é isso. Qual o problema de Judas? Judas passou a ser pastor dele mesmo. Eu sei o que eu estou fazendo. Para. Não tem como um reino dividido permanecer. Não tem como. Uma família que começa a esposa ir para um lado, o marido para o outro, os filhos, vai detonar tudo. Vamos conversar, criar um projeto. O que a gente quer? Para onde a gente vai? E vamos juntos. Eu gosto muito da palavra submissão, que significa estar debaixo da missão. Qual é a missão? Qual é o projeto? O que nós vamos fazer? E vamos juntos. O texto é claro, olha. 2 se aquecem. O trabalho de 2 dá uma rentabilidade melhor. Quando a gente passa a ser senhor de nós mesmos, eu brinco o seguinte, meu pastor dizia, né? Existem 3 maneiras de olhar um pastor. Como pastor ou como pastor. Só existem essas 3 maneiras. Né? Como pastor e pastor só. Você pode olhar o pastor como um título. Título, pastor. Eu sou chamado pastor aí fora. O açougueiro me chama de pastor. Eu sou da farmácia, me chama pastor. Ô, pastor, tudo bem? Mas não são minhas ovelhas. Porque, para eles, eu sou um título. Você pode olhar pastor como um bom pregador. Pois, cara, é bom, hein? Nossa. E aí, você vai colocar em prática? Não, eu tenho uma maneira de ser. Eu penso diferente, mas que ele é bom, hein? Às vezes eu não entendo nada, mas é bom. Ou como pastor. Não, meu pastor. Me sujeito, aprendo e vou junto. Sabe o que aconteceu com Judas? Judas passou a ser senhor dele mesmo. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Se ele se arrependesse, a sua história seria outra. Mas aquilo foi tão engendrado na sua mente, no seu coração, que ele não viu saída. Ele, debaixo daquela pressão, vou me matar, vou me enforcar, e foi lá e acabou com a vida dele. Terceiro, não deixe a ganância destruir a bênção de Deus na tua vida. Presta atenção, meu irmão, não deixe, sabe aquela vontade de ter, de ser, de ir, de fazer, eu tenho vontade, para, não deixa isso destruir a tua vida. Foca em Jesus. Fala para quem está do seu lado, se pecar, confessa, fala para ele. Para mim esse é o grande segredo. Para mim esse é o grande segredo. Meu irmão, todos nós estamos sujeitos a um erro. Tropecei, me perdoa, volta atrás, peça perdão para Deus. Senhor, me ajuda a restaurar minha vida. Agora, eu não vou ficar com dureza de coração, fazendo o que é errado e achando que depois vai dar certo. Não deixe que ganância, essa vontade. Nossa, o cara pensou, vou ganhar umas moedinhas aí boas de prata, minha aposentadoria. E achou que aquilo realmente era importante. O que resultou? Nada. E é interessante, né? Os que motivaram ele voltou e disse, vocês, toma aqui esse dinheiro, eu entreguei um inocente. Olha a resposta, isso é problema teu. Quem mandou pecar? O diabo não tem nenhum elo de compromisso com a nossa história. E por último, irmão,
Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca. Esta noite, meu irmão, eu trouxe essa palavra e eu quero abençoar a sua vida. Sei que o mal ciranda a cada um de nós com o objetivo de detonar. Não dê lugar ao diabo. Não quebre a tua aliança com Deus. Ame ao Senhor, sirva ao Senhor. A tentação, ela vai perder força se você resistir. O texto é claro, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, seja sóbrio, vigiai, não ceda. O que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem preparado para você. Mas não ceda. Fica firme. Se você acha que já chegou num ponto assim, sabe, de condição não só financeira, familiar, pois Deus tem ainda mais. Judas nunca imaginou fazer o que ele fez e chegar onde ele chegou. Bobeou, né? Como dizia meu pai, bobeou, dançou, né? Não pode. Não pode. Eu queria orar com você que quer colocar a tua vida diante do Senhor. Você conhece o teu coração, você sabe como Satanás tem cirandado a tua vida, mas nesta noite Deus está te dando um alerta, dizendo: filho, acorda, não vai por aí não vai dar certo esse negócio. Esse relacionamento, essa brincadeira, isso não vai dar certo. Esse dinheiro fácil, esse negócio não vai dar certo. Filho, volta. Essa sua ansiedade aí só vai detonar a tua vida. E quando a gente está ansioso, a gente não pensa. Eu quero orar com você. Hoje é noite de libertação, em nome de Jesus. Se você quer apresentar a tua vida, nós vamos orar. Feche teus olhos, por favor. Você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar, dizendo: Deus, eu recebo essa palavra, Senhor, o mal está cirandando, mas eu tomo posse da palavra. Tomo posse. É um alerta. É um alerta, é um alerta, é um alerta. Um alerta de Deus para as nossas vidas. Senhor, eu quero colocar diante de Ti estas vidas. Quero colocar a minha vida junto da deles, ó Pai. Eu sei que somos analisados pelo mal. Sabemos, ó Deus, que Satanás ciranda. E às vezes por falta de atenção, ó Pai, acabamos caindo. Mas que esta noite, Senhor, seja uma noite de libertação. Satanás não tem autoridade sobre as nossas vidas, maior é o Senhor sobre nós. Tudo aquilo que o diabo está propondo e lançando na mente e no coração deste povo, que seja repreendido em nome de Jesus, e que a tua bênção, Senhor, esteja sobre estes corações. Estende as tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, faz maravilhas em nome de Jesus. Aqui está o teu povo, Senhor. São pessoas como Davi, ó Deus, que querem servir ao Senhor. São pessoas como Elias, que a despeito do medo de Jezabel, mas são pessoas sérias, que amam ao Senhor, que querem servir. São pessoas, ó Deus, que não querem ceder ao mal, ao pecado, Senhor. Pessoas que muitas vezes erraram como Pedro, mas o Senhor restaurou a história deles. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida. Faz um milagre, perdoa, Senhor, restaura, em nome de Jesus. Nós recebemos a tua palavra e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra, eu recebo o alerta, o incentivo, a direção, eu recebo
porque eu quero viver os teus planos para a minha vida, as tuas vitórias para a minha vida. Eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, nós aplaudimos o teu nome, Jesus. Glória a Deus. A tua palavra escondi, Senhor, no meu coração. Nunca esqueça que Judas nunca imaginou que iria passar o que passou. Fica firme. Fica firme. Amando ao Senhor, servindo ao Senhor, honrando o Senhor. Fica firme. Coloque os teus olhos no Senhor. Ninguém perde por esperar nesse Deus, em nome de Jesus.